Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Eduardo, sou professor especializado em Educação Especial Inclusiva e hoje nós vamos falar da Síndrome de Angelman ou a Síndrome da Marionete Feliz. Você conhece? Já ouviu falar? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Síndrome de Angelman é um distúrbio genético neurológico que afeta muito o sistema nervoso e o desenvolvimento motor. Foi descrito pela primeira vez em 1965 pelo pediatra inglês Harry Angelman. Afeta 1 a cada 15 a 20 mil nascimentos. Em alguns aspectos é muito parecido com o autismo, mas não é autismo. Causas. As causas são genéticas e a síndrome acontece devido à ausência de um gene específico no cromossomo 15, chamado UBE3A. Nós herdamos esse gene de cada genitor, do pai e da mãe, mas em certas partes do cérebro, apenas o gene da mãe é ativo, é funcional em certas regiões do cérebro. Acontece que quem desenvolve, herda essa síndrome, esse gene recebido da mãe, que é funcional em apenas algumas partes do cérebro, ele é ausente, danificado ou silenciado, provocando a síndrome. Características clínicas e comportamentais. O diagnóstico geralmente acontece entre os 2 e 5 anos de idade, quando os atrasos do movimento se tornam mais evidentes, mais aparentes. As principais características incluem atraso no desenvolvimento, especialmente em posições como sentar, engatinhar, andar. Comprometimento da fala. A maioria das pessoas com a síndrome não desenvolvem fala verbal, são não verbais ou então utilizam pouquíssimas palavras. A comunicação ocorre frequentemente através de gestos ou dispositivos de tecnologia assistiva, inclusiva, como por exemplo os cartões com pictogramas, as pranchas de comunicação, os tablets com comunicação aumentativa alternativa. Comportamento único, eles apresentam um comportamento único padrão. O que isso quer dizer? Uma característica marcante deles é a personalidade extremamente alegres, muito sorridentes, muito felizes, muito festivos. O tempo todo eles estão em estado de felicidade aparente, o tempo todo eles estão sorrindo. Distúrbio do equilíbrio, ou seja, eles têm dificuldade para se locomover, para andar, a gente chama isso de ataxia, dificuldade de coordenação motora e movimentos trêmulos dos membros, as mãos tremem, as pernas tremem, os braços tremem. Hiperatividade, eles não têm foco, eles não conseguem se concentrar numa atividade por muito tempo, eles são muito hiperativos, eles são muito agitados. Sintomas. Microcefalia. O crescimento da cabeça das pessoas com a síndrome de Angelman normalmente é abaixo da média à medida que a criança vai crescendo. Convulsões. Normalmente as convulsões entre as pessoas que têm a síndrome, elas acontecem por volta de 2 a 3 anos de idade. Padrões do sono. Eles dormem menos, eles dormem pouco, eles têm uma necessidade menor de dormir, uma necessidade menor de sono. Então os ciclos de sono deles é um ciclo menor, é um ciclo reduzido. Fascinação por água, o que isso quer dizer? Muitas crianças com essa síndrome têm um verdadeiro fascínio, uma verdadeira paixão pela água. Eles demonstram um interesse muito grande pela água, por superfícies brilhantes, objetos que fazem barulho. Então todo lugar que tem água, piscina, mar, hotéis, pousadas, resorts, viu água, eles são extremamente fascinados e interessados por água. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é confirmado através de exames de sangue, testes genéticos, como o teste de metilação do DNA ou análise do gene UBE3A. Não existe cura, mas o foco é o manejo dos sintomas para melhorar a qualidade de vida. E qual que é o tratamento? O tratamento é por toda a vida, ao longo da vida, uma vez que não existe cura. Fisioterapia, que ajuda muito na coordenação motora, na marcha, no equilíbrio, poder se locomover, poder andar. Fonoaudiologia,
que é focada nos métodos de comunicação não verbal. Então, a Libras, os cartões com pictogramas, os tablets, as pranchas de comunicação. Então, todo tipo de comunicação alternativa ajuda muito para poder se comunicar com eles e eles poderem se comunicar com você e com o mundo. Terapia ocupacional, muito importante para a autonomia das atividades diárias, como, por exemplo, se alimentar, escovar o dente, tomar água, ir ao banheiro, colocar roupa, colocar o sapato. E a medicação, que é fundamental, tratamento medicamentoso por causa das convulsões. Dicas exclusivas. Não sei se vocês perceberam, mas ao longo do vídeo, ao longo das explicações, foram deixadas algumas pistas, alguns gatilhos para você, professor, pai, mãe responsável de uma criança com síndrome de Angelman, no desenvolvimento, na construção de conhecimentos junto com essa criança, junto com esse jovem. Então você, professor, em sala de aula, ou eventualmente você, pai, mãe responsável que pratica o homeschooling na sua casa, ao longo desse vídeo foi dado algumas pistas muito interessantes. Por exemplo, como é que você vai se comunicar com ele, com ela? Através da comunicação alternativa. Então, através da Libras, você vai estar se comunicando com ele, através de pictogramas, através de pranchas de comunicação, você pode estar usando dispositivo eletrônico com tablets, construir mensagens, construir frases através de pictogramas, para estar se comunicando com ele com você e ele com o mundo. Outra pista muito interessante que foi falado aqui, a ecoterapia. Então, o que é ecoterapia? É atividade com cavalos. A ecoterapia ela é fundamental para reforçar a musculatura do corpo, a musculatura das pernas, a musculatura dos braços, uma vez que toda criança, todo jovem que tem a síndrome de Angelman, ela tem dificuldade de coordenação motora, ela tem os membros, os braços, as pernas trêmulos, então ela tem que reforçar essa musculatura. Então a ecoterapia, a atividade com cavalo, ajuda muito a reforçar a musculatura e, consequentemente, melhorar a coordenação motora. Musicoterapia. Como elas são muito agitadas, elas são muito hiperativas, elas não conseguem ter foco muito tempo numa atividade na sala de aula, então a música, uma música relaxante, uma música clássica, de repente um Chopin, de repente um Beethoven, ajuda muito a acalmar, relaxar e de repente você conseguir um pouquinho mais de foco com ela na sua atividade diária, você professor, você pai, mãe, o responsável. E com certeza o maior gatilho de todos aqui, a maior pista de todos, é a água. Um dos pilares na construção de conhecimentos, um dos pilares que um professor em sala de aula na escola, ou você, pai e mãe responsável, tem que ter, tem que saber, tem que conhecer, é que toda a construção de conhecimento ela parte principalmente da onde? Dos interesses do aluno, dos gostos do aluno. Então, naturalmente, eles gostam de água, eles têm fascínio pela água. Então, naturalmente, esse aluno que chega na escola, ele já tem um conhecimento, um repertório muito grande sobre a água. E ainda que ele não tenha, ele vai se interessar. Então, todo o conteúdo, todo o conhecimento tem que partir desse interesse dele pela água. Então, usando um pouquinho de criatividade, um pouquinho de imaginação, dá para construir muito conhecimento a partir da água. Você pode trabalhar muita coisa de química a partir da água, você pode trabalhar muita coisa de biologia a partir da água, os animais marinhos, por exemplo, você pode trabalhar usando esse interesse, esse gosto pela água, a importância da água na nossa alimentação, na nossa saúde. Então, dá para trabalhar muito conhecimento curricular que ele precisa saber para ele se desenvolver ao longo da vida. Então é fundamental você, professor, partir desse interesse dele, desse gosto dele pela água, para você construir seu conhecimento com ele. Perfeito, pessoal? E aqui fica um alerta. Toda vez que você for para uma pousada, um hotel, um resort, todo lugar que tenha piscina, que tenha água, que tenha mar, que tenha praia, redobre a atenção. Não raramente pode acontecer
de ele ver uma piscina, de ele ver um mar, ele sair correndo em direção ao mar, sair correndo em direção à piscina e pular lá. Então você tem que redobrar a atenção, ficar sempre próximo do teu filho, da tua filha, do teu responsável que tem a síndrome de Angelman, redobrar a atenção, procure não se distrair com telas, com celulares, redobre a atenção quando ele estiver na água, brincando, se divertindo, porque ele tem fascínio pela água. Então você tem que redobrar essa atenção aí em todo lugar que tenha água, como piscina ou o próprio mar. Legal, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele triplo C, comenta, curta, compartilha e até a próxima, pessoal.